Santo me levou. Eu estava levando para Josué, no momento que ele para o sol, ele detém o sol e a lua. Mas no caminho, até encontrei o seu Júlio, o Espírito Santo me levou a Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 9, a partir do verso 33. Pedro vai lá e ele vem de Lida, cura Enéas, e depois certas irmãs ali de uma congregação chamam ele para ele ressuscitar Tábita, que Tábita ela é escrita no hebraico, mas traduzida Tábita para grego ela é Dorcas, que quer dizer gazela. E o interessante, né, aqui, que essa irmã, ela deveria ali naquela pequena congregação, ela devia ser muito bem quista por causa de suas obras. Segundo aqui os historiadores, Tábita era uma costureira, porque ela fazia túnicas, capas. Segundo o costume judaico, tem as capas, as túnicas que eles usam. E Tábita era muito solícita na obra nesse sentido. Vamos lá ver lá no texto 9, a partir do 33. E achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e faz a tua cama. E logo se levantou. No 35, e viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E Pedro já vinha fazendo discípulo, até mesmo porque daquele testemunho que aconteceu, né? A gente vê aqui. No 36 havia em Jope uma discípula, para ver, ela já tinha recebido a graça. Olha só que interessante, né? Olha só, já havia uma discípula por nome Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas, igual eu falei já para o irmão, a qual estava cheia de boas obras. Olha aí, amado, a graça emplacando de novo. Boas obras, e a meu entendimento aqui, esmolas que faziam. Olha, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo a lavado, colocaram no cenáculo. Lá no 38, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. E logo em seguida ali Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Olha só que interessante, né? Ela tinha muito solícita na obra de Deus. A gente vê aqui, lá no 40, mas Pedro, tendo feito a sair a todos, pôs-se de joelho. Olha que interessante, aqui, rapaz, todo aqui esse texto, se você for parar, olha só, Pedro, ele, primeiramente, ele poderia chegar com toda a autoridade lá, chegar e botar a mão em Tábita e levantar ela. Só que ele foi, no momento que Pedro se ajoelha, eu vou externar com os irmãos o meu pensamento. Pedro foi falar com Deus para ver se poderia ressuscitar aquela mulher. Porque às vezes tem morte que a pessoa, só existe duas formas quando alguém se adoece. Ou é para ser curado para a glória de Deus, ou é para ir para a glória de Deus, mas tudo é para a glória de Deus. Não é verdade? Quando nós ficamos doentes, certa vez eu fiquei doente por ele, só tem 2 saídas. Ou eu vou ser curado para a glória de Deus, hoje eu estou aqui, graças a Deus por isso, ou então eu vou ver a glória de Deus. É 2 saídas para o cristão que está doente, né? Então a gente olhando aqui, Pedro orou e creio que ele falou com Deus naquele momento, e Deus deve ter aquela intimidade que Pedro tinha. Ele poderia ter, olha só que interessante, ele poderia ter negado Jesus, mas Pedro tinha a marca da graça com ele. É o que nós temos, é o agir de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo que tinha na vida de Pedro. Porque para levantar hoje uma pessoa que está morta, tem que ter muita fé, tem que ter a graça de Deus. Porque até para
se impacta com as coisas, sendo que para Deus não há nada impossível. Não existe. As armas que Pedro tinha aqui, não tinha nada. Eu creio que Pedro não tinha dinheiro nenhum no bolso. Pedro não podia fazer nada no mundo material, mas Pedro tinha algo sobrenatural na mão dele, que era trazer a vida para aquela menina. Aquela menina, para a obra, pode ver que elas choraram, aquelas viúvas choraram para Pedro fazer alguma coisa, porque a fama de Pedro já passeava naquela cidade. E o que acontece é que a gente na graça também, é automático, a graça ela vai fazendo discípulos, e ela era uma discípula pelas suas obras, e o povo conhecia elas pelas obras que ela fazia, através do Espírito Santo, é claro, porque se você comparar, os judeus eles lêem que o livro de Atos, ele é chamado livro de Atos do Espírito, porque os judeus cristãos acreditam que o Espírito Santo, ele age, Jesus é uma promessa de Jesus, o Espírito Santo na vida das pessoas, e através do Espírito Santo de Deus que Pedro fazia aqueles milagres. Então era o início da graça ali em Atos dos Apóstolos, começando ali, atuando através da vida de Pedro. Só para a gente finalizar aqui o texto, ele dando-lhe as mãos, levantou e chamando, lá no 40, mas Pedro, tendo feito sair, depois de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos e a viúva, e apresentou-lhe a viva. Tornou-se isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. É até aqui. Olha que interessante. Veja bem como é interessante. A gente, olhando a lei, a gente vê que na lei tinha o Espírito Santo, ele era dado como contra-gotas, porque só existiam 3 tipos de pessoa que o Espírito Santo usava, que era o profeta. Na hora de profetizar, o profeta profetizava e o Espírito Santo saía dele e era de contra-gota. E a segunda pessoa era o rei. O rei, quando ele era nomeado, o Espírito Santo era por ele, e é por isso que Davi dançou na presença do Espírito Santo, e tem muitos homens que até hoje querem fazer igual as mulheres, já dançar, porque se Davi dançou no Espírito Santo, a gente pode dançar também. Olha que interessante. Então era o rei que também descia o Espírito Santo. E o terceiro era o sacerdote. Na hora que o sacerdote ia com as ofertas, a oferta expiatória do pecado, na época da lei, o Espírito Santo descia sobre eles, tinha aqueles guizos, e aqueles guizos, o Espírito Santo descia por ele e sabia que ele estava vivo lá dentro, porque aquele guizo balançava, sabia que o sacerdote não tinha sido fulminado. Então eram esses 3 tipos. Então o Espírito Santo, ele era de contra-gota, ele era só ali, ele pingava assim e voltava, entendeu? E na graça, o interessante que a promessa de Deus, ela se cumpre, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E a partir daí a gente entende porque Pedro foi e ressuscitou. Logo em seguida foi um duplo milagre, porque Pedro cura Enéas e logo em seguida ele ressuscita. E é isso que o Espírito Santo faz na vida daqueles que têm a marca da graça. E eu posso imaginar quando ela começou ali na vida daqueles, começando em Atos dos Apóstolos, porque depois, quando Jesus se ascende ao céu, eu posso imaginar, isso é a minha imaginação, Jesus se ascende ao céu e fala: Espírito Santo, agora você vai descer para o meu povo,